Acalma os meus passos, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Retira as tensões dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minha lembrança. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalma meus passos, Senhor. Inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. E convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, que este dia seja um dia mágico, seja um dia em que as nossas qualidades estejam condizentes com o amor de Jesus sobre nós, com a misericórdia divina sobre nós, que possamos, com coragem, com fé, com esperança, irradiar amor, irradiar paciência, irradiar perdão, compreensão, tolerância, porque nós precisamos de todos esses sentimentos elevados para que o nosso dia também seja um dia de paz. E é na relação com os nossos semelhantes e no cumprimento das leis de Deus que nós vamos encontrar este equilíbrio, esta paz, esta alegria de viver. Que assim seja. Nosso tema de hoje, vamos buscar neste momento com a seguinte reflexão. Há momentos que nos pedem decisões ou atitudes expressivas, claras, de forte carga emocional. De uma maneira ou de outra, todos os experimentam, mas a intensidade deles depende do jeito de ser de cada um. Um acidente, o falecimento de uma pessoa querida, uma dura necessidade de optar entre fazer ou não fazer algo, uma separação, são situações que nos pedem uma posição de controle, de equilíbrio. E até mesmo nas horas de grandes alegrias, somos chamados a esse controle. Por isso, ante as emoções fortes, tome decisões fortes. Resista. As emoções fortes, os acontecimentos dolorosos, as esperas demoradas, os sofrimentos pedem-lhe um mergulho dentro de si e uma atitude à altura. Para não se deixar vencer, pense nas forças invencíveis em prontidão dentro de você, que lhe trazem recados de esperança, de evolução e de paz. Acalme o coração. O controle interior e a fé em Deus são água fria
sobre as emoções ferventes. Pensemos nisso. Que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto. Bom dia. Bom dia, Antônio. Muito bem. Este tema, esta reflexão, ela encaixa muito bem num dos capítulos mais importantes que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, onde Jesus exorta os bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurados os aflitos é um capítulo que nos expõe todas essas situações que está na reflexão que o Antônio acabou de fazer e que está na vida, no dia a dia de cada um de nós, mas nos ensina como fazer o enfrentamento dessas vicissitudes, como nos comportarmos diante da dificuldade, diante da tensão que às vezes os conflitos ou as perdas trazem ao nosso psiquismo, a nossa tranquilidade. Lá nós vamos aprender, Antônio, que a felicidade, do jeito que nós almejamos, não é deste mundo, que podemos ser felizes, mas de uma forma graduada ao estágio que nos encontramos. Lá nós vamos encontrar forças para entender a perda de pessoas amadas, as mortes prematuras, as causas das aflições de agora e as anteriores. Vamos aprender sobre os tormentos voluntários, sobre as verdadeiras desgraças das nossas vidas, que isso vai nos levar a modificar o nosso panorama mental frente àquilo que pensamos que seja realmente algo ruim para nós. O apóstolo Paulo nos diz: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Ele compreendeu, portanto, esta verdade. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Se na ordem divina em cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Os ensinamentos estão aí, para que nós possamos aproveitá-lo. E nessas épocas assim, às vezes tão sombria que nós vivemos na humanidade, nós vemos que o pessoal quer alcançar a felicidade a qualquer custo. E a felicidade é efêmera nesse sentido, porque é a felicidade material. E essa felicidade não está acompanhada de Jesus, o Divino Mestre. Não tem a leveza de Jesus, não tem a sua glória, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim, e é muito bom que a gente lembre, e toda vez que nós exortamos aqui no programa o nosso querido apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, nós lembramos do amigo Apolinário, né? Que fazia questão, na participação dele no programa, de trazer uma exortação deste espírito excelso. Paulo teve na estrada de Damasco a sua prova. Compreendeu Jesus e a sua grandeza na estrada de Damasco, porque Paulo, na sua essência, não era uma criatura má, ele tinha uma má interpretação de Deus e de suas leis. Convidado por Jesus a ensinar a Boa Nova, a compreender a Boa Nova dentro da sua intelectualidade, que já era enorme, pois era candidato a ser sacerdote no templo dos judeus, ele, segundo Haroldo, passou então na sua caminhada
plantando a semente do cristianismo primitivo por toda aquela região da Galiléia e de Jerusalém, e outras frentes, foi a Ásia Menor, foi ao Egito, e junto com Timóteo criou uma equipe que se espalhou por toda aquela região. Paulo passou a ser o tradutor dos ensinamentos de Jesus. E vejam como nós nunca fomos abandonados pela providência divina. Eis que Jesus nos disse que haveria um outro tradutor. E o Espiritismo veio para transformar todos os ensinamentos de Jesus numa explicação altamente entendível, altamente compreensível. Então Paulo abriu o caminho, o Espiritismo continua, e nós agora, designados trabalhadores da última hora, temos a obrigação de, uma vez bebendo na fonte fecunda da água do poço de Jesus, de oferecer o caminho desse poço para todos que estão com sede. Por isso que nós estamos falando sobre a felicidade relativa e falando que as situações graves que vivemos realmente são graves, principalmente psicamente, A psique de cada um está muito ferida, e aí afere também o corpo físico, o corpo espiritual. Nesses ferimentos que eu falo agora, justamente está um dos grandes males da humanidade, que é o suicídio, que nós estamos vivendo o mês de setembro ainda, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. E aí que se pede, então, o equilíbrio que nós temos que ter com as coisas da matéria e com as coisas do espírito. Sem esse equilíbrio, não teremos a firmeza de saber que as dificuldades virão com certeza, que não é uma eterna felicidade, não existe eterna felicidade aqui na Terra, porque somos ainda um planeta de provas e principalmente de expiações. Expiamos provas, situações afligentes do nosso passado, muitas vezes tenebroso. É só estudarmos um pouquinho e veremos que esse passado foi tenebroso realmente. E buscamos hoje a relevância do contato crístico para que possamos passar por isso, eternizar a presença de Deus em nosso coração. E sabermos que a morte, como as pessoas às vezes a querem, para acabar com o sofrimento, para acabar com a sua própria dívida, que ele tem aqui, dívida monetária, e não vai acontecer. A dívida fica para a família pagar, e o sofrimento redobra, centuplica, diria melhor, nas pessoas. Então, não cometa o desatino de acabar com o sofrimento no suicídio. É muito importante o Antônio pontuar essa situação tão dolorosa no momento atual da vida, onde nós temos uma estatística de sofrimento, uma estatística preocupante, uma pandemia no processo de práticas de suicídios conscientes, A gente nem está falando daqueles que, Mas por isso que o texto de reflexão nos encaminhou para o Evangelho no Bem-aventurados os aflitos, porque ali no Evangelho, neste capítulo, nós vamos aprender a termos calma e resignação frente aos problemas da vida atual, ao nosso cotidiano. E os problemas da nossa vida atual, onde nós vamos buscar a felicidade, está muito ligado aos nossos tormentos voluntários, às nossas escolhas. O materialismo vai nos soterrando de sugestões que nós não temos capacidade de suportar, e nós nos entristecemos. A tristeza, amigo Antônio, é o primeiro indicativo de que o nosso psiquismo não está bem. Após a tristeza, nós vamos enfrentar um estado de melancolia, que é uma tristeza ampliada. E esse estado de melancolia vai nos jogar num panelão escuro chamado depressão.
E a depressão é um dos motivos mais astringentes, mais potencializadores do suicídio. Está aqui neste capítulo também, no item 14, uma explicação clara sobre o suicídio e a loucura. Como nós aprendemos com o Espiritismo que somos seres imortais, o Espiritismo nos ensina que o suicídio não é solução para nada. Essa ideia falsa de que nós estaremos saindo do sofrimento que nos aperta, que é um sofrimento material, que não é um sofrimento espiritual, poderá ser, dependendo do aprofundamento da depressão, porque com ela vem os processos obsessivos. Veja bem, quando a gente quiser afundar, a gente afunda mesmo. Então, procure ajuda quando a tristeza bater, porque tristeza é um processo normal na vida. Pode demorar muito nela, máximo um mês de tristeza, o máximo. Procure ajuda. Já vai atrás. Procure ajuda quando começa a perceber que tem ideias que estão vindo na mente que não tinha comumente no seu dia a dia. Procure ajuda. Vai necessitar de ajuda médica, vai necessitar de ajuda espiritual. Se individualmente não consegue fazer, que a família esteja atenta e conduza o enfermo aos tratamentos possíveis, pois eles existem. A vida foi planejada por cada um de nós para ser vencida, e a felicidade que nós almejamos é a felicidade da vitória sobre nós mesmos, sobre os nossos defeitos. Isso também já é ser feliz. A felicidade dos eleitos é em planetas onde já não existe mais dor e sofrimento. Chegaremos um dia lá, mas a nossa felicidade, ela está posta no patamar de vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades. Vencer a nós mesmos é um grande desiderato, né, que poderemos e deveremos alcançar. Resista, portanto, às tristezas demoradas. Não deixa chegar lá, né? Há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma pessoa jovem ainda, com a sua família, estava numa festa tal, e aí ele brigou com a esposa, né? Ele brigou com a esposa na festa lá tal, e aí ele encheu a cara. Como ele brigou com a esposa, agora eu vou encher a cara. E no encher a cara ficou tudo mais fácil. Os seres vampiros espirituais chegaram no ouvido dele: agora tu vai pegar teu carro e vai sair correndo pela rua, para mostrar que tu é forte, que tu é mais homem, que tu pode, que tu manda. Ele pegou o carro dele de uma cidade de a 100 quilômetros daqui mais ou menos e veio para cá 190 e poucos por hora. Bêbado, totalmente bêbado. Imagina. Numa reta, uma pequena curvinha, ele simplesmente não sabe o que aconteceu. O cara, ele perdeu, claro que tinha que perder a direção. Não há controle, não há motorista bom que dirija na nossa estrada a 190 por hora. Isso é para pista de corrida. O carro dele capotou. Não sei quantas capotagens aconteceu. Ele acordou, o carro capotado, não sei quantas voltas, sem nenhum arranhão. Ele teve uma nova oportunidade de vida. Ele tentou o suicídio, sim. Até não foi inconsciente, foi consciente, porque ele estava mostrando que ele era homem, que ele podia fazer acontecer. E ainda bem que ele procurou socorro. Ele está em cima disso aqui e conseguiu mais uma oportunidade de vencer, porque foi explicado para ele que ele não morreria, que ele ficaria capotando aquele carro 2.000, 5.000, 10.000 vezes, capotando aquele carro, ele esmagado pelas ferragens, se tivesse acontecido o suicídio. E a libertação não sei quando viria, porque é difícil a libertação. Não é impossível, claro que não. Vai ter sempre a nova oportunidade de libertar-se disso aqui, porque Deus é Pai e quer ver o bem de todos os seus filhos. E a oração nesta hora é o grande poder para começar a trabalhar então no sentido espiritual os seres que cometeram este desatino. É importante esse exemplo que o Antônio traz, porque muitos que estão ouvindo agora, ou muitos que estão ouvindo agora conhecem muitos
que estão em situações semelhantes ou que passaram por situações semelhantes. As leis de Deus são perfeitas. Deus é perfeito. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, nesta fase que nós estamos, nós já temos em germe todos esses poderes latentes. O que eu quero dizer com isso? Que a lei de esquecimento é em nosso benefício, faz com que nós não lembremos dos males e dos equívocos que cometemos em outras vidas, faz com que as relações familiares sejam amorosas, mesmo que estejamos diante de um inimigo de vidas passadas, e traz no seu bojo, e o que é mais importante, traz a nossa consciência como juízo da lei de causa e efeito, e a lei de sintonia vai funcionar perfeitamente. Então, quando nós tentarmos dissimularmos atitudes, não vai escapar da nossa consciência. Se nós quisermos dissimular uma atitude de suicídio, tipo, ouvi um exemplo ontem assim, eu vou passar num sinal fechado, num dia de grande movimento. Como que eu me enganei com o sinal para ser atropelado e morrer? É suicídio. É suicídio. Porque vai parecer para os outros que foi um acidente, mas para a nossa consciência não. A nossa consciência sabe que nós planejamos aquele momento. É como o soldado que na guerra, desobedecendo o seu comando e a estratégia, se abre em campo aberto para se deixar matar, para parecer que morreu como um herói na guerra. É suicídio. Então, muito cuidado com a nossa consciência, que ela é o nosso juízo. Não temos como na cultura religiosa que nós aprendemos até bem pouco tempo, um velhinho barbudo cuidando de tudo e nos aplicando o seu julgamento. O julgamento está dentro de nós. Este é o grande papel, é o grande detalhe que às vezes nós não aprendemos. Quem nos julga somos nós mesmos. Aí que está o grande detalhe. Não adianta eu tentar esconder da minha própria consciência. Fica a marca. E a marca fica para sempre, indelével. E só nós poderemos tirar esta marca com as nossas próprias obras, com os nossos próprios feitos nesta ou próximas encarnações. É o mesmo Espírito que vai voltar com aquela marca registrada do feito ou do não feito. Vejam bem, ficam todas as marcas, ficam os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas produções segundo a lei de Deus, o nosso esforço no nosso melhoramento, é patrimônio nosso, mas ficam também todos os nossos deslizes, e a consciência vai cobrar a correção desses deslizes em outras encarnações ou nesta mesmo, para que nós, um dia, candidato a anjos, assim chegaremos. Portanto, acalme o coração, respire. A coisa tá osca, como diz o gaúcho aí por fora. Vamos tomar tenência. Vamos tomar tenência e buscar a alegria da vida. Ela está nos pequenos detalhes, ela está no nosso hoje, no dia a dia, no abraço que eu vou dar, no sorriso que eu vou distribuir, numa palavra amiga, no atendimento telefônico que eu vou fazer com alguém que me liga. Tudo isso está a alegria de alguém, a minha própria, no perdão que eu distribuo porque eu recebo primeiro e assim por diante. Acalma o teu coração. Portanto, amigos, irmãos de caminhada, não criemos tormentos voluntários. Não vamos trazer para junto de nós energias deletérias que vão potencializar situações que nós depois teremos dificuldade de fazer a correção. Não sejamos invejosos, não sejamos ciumentos, não sejamos violentos, não vamos exercitar a mágoa. Vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar a compreensão, vamos evitar os julgamentos, lembrando que Jesus disse: com a medida que julgares,
será julgado. Quando nós desafivelarmos os cintos que apertam nós, a matéria, e nos tornarmos mais espirituais, Dóceis, todas essas coisas farão sentido. E a gente vai experimentar, além da oração, da meditação, do estudo sobre a lei de Deus, a gente vai experimentar esta felicidade de sermos bons, de termos entendido, de termos vencido, mesmo que por breves momentos. Esses breves podem aumentar a nós mesmos. É isso aí. Chegamos aí no final do nosso programa, estamos mandando um abraço e a nossa oração para a Salete Mantelli, para a dona Bromilda Quiná, que está em viagem, para João Pessoa, né? Para a dona Maria de Lourdes, que está sempre agradecendo as preces para ela emitidas. E o Juntos vai continuar na relação que nós temos, uma relação já de preces, né? Que as pessoas aguardam. E vai também o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso desejo de que estejam sempre em paz. Clair Fetter, Zoida, Amauri, Carla Berni, Loraci Ren, Ângela Pereira, Antoni, Fátima Ertel, todos os nossos amigos das nossas casas espíritas e todos os ouvintes que temos, porque nós praticamos aqui um ecumenismo. Exatamente. Todos serão muito bem-vindos, porque o Deus é único e é para todos, e um beijo no coração. E também para a querida amiga, irmã, a Jandiva e o Marcos também, que sempre precisam de nossas orações. Todos nós precisamos, né? E nós também, que recebamos a energia desta oração. Coloque as suas águas de frente ao rádio e recebam a energia também, a fluidificação das mesmas. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.